Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira um material novo feito com muito carinho e força para você. O último censo produzido pelo Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil revelou que 61% dos profissionais da área eram mulheres e que, quando se analisava a idade a partir dos 61 anos, 71% desse quadro é formado por homens, o que sugere maior estabilidade na carreira. A nova geração de arquitetos frequentemente tem falado em torno de pensar a cidade e o coletivo. Não que o anterior não pensasse, mas as demandas atuais envolvem aspectos e interesses bem distintos. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista atualmente no sul da França e hoje eu viajo para o bairro da Encruzilhada, Recife, Pernambuco, para conversar com a arquiteta e urbanista Bruna Pacheco. Ela pesquisa a mulher negra e o espaço urbano. Seja bem-vinda, Bruna. Você afirma no seu trabalho a importância de propor diretrizes para melhorar a realidade de mulheres negras e periféricas. Que tipo de obstáculo essas mulheres encontram no cotidiano, inclusive na esfera acadêmica? Oi, Natália, obrigada pelo convite. Sobre meu projeto de pesquisa, no momento que eu decidi o tema, comecei a buscar leituras para servir de apoio. Só que eu senti muita dificuldade por causa da carência de materiais acadêmicos com o tema, sendo bem difícil até para algumas professoras que eu procurei, buscando orientação, né? Então, numa conversa que eu tive com a madrinha, que inclusive ela é jornalista, ela me mostrou alguns livros e autoras que me fizeram dar esse pontapé inicial no projeto. E assim, Natália, a princípio eu quero mostrar que o espaço urbano ele é vivenciado diferencialmente e marcado pelas desigualdades de acessos e direitos, seja ela por gênero, por classe ou raça. Então, é visível que esse acesso à infraestrutura urbana e serviços públicos se intensifica nos bairros preenchidos pela população de mais alta renda, ao mesmo tempo que nas áreas periféricas elas apresentam em sua maioria essa ausência de infraestrutura, fazendo com que os esforços realizados pelas moradoras desses locais aumentem. Então, é mais ou menos um exemplo que eu tenho para dar, assim, que eu percebi em alguns trabalhos acadêmicos, é que num passeio que eu fiz pelo meu bairro, óbvio, pelo meu bairro eu conheço, e alguns bairros vizinhos, como Arruda e Peixinhos, Peixinhos que foi onde eu fiz um trabalho da academia, eu vejo essa ausência de infraestrutura. E já como o bairro das Graças, Aflitos, Jaqueira, eu encontro o oposto. A exemplo, eu tenho o Parque da Jaqueira, onde ele é bem cuidado, ele é arborizado, ele tem pista para caminhada, brinquedo para crianças de diversas idades. E já no bairro de Peixinhos, quando eu fui lá por causa desse trabalho, vi que tinha uma academia da cidade. E além de ter uma área para prática de exercícios, ela também tinha alguns brinquedos, tinha uma quadra, uma área de convivência. É um lugar que tem muito potencial, só que ele é como se estivesse abandonado. Na verdade, ele está abandonado, ele é esquecido. Então, numa conversa com algumas moradoras, do bairro, elas me contaram que o local raramente era utilizado, porque nem sempre tem as aulas na academia. E quando tem, só pode ser realizada no período da manhã, ou de 5 horas da manhã, ou no período da noite, quando não tem mais sol. Porque um outro motivo pontuado por elas é que, como o local não é coberto, nem tem arborização, torna o local muito quente para fazer as atividades ou até um momento assim de convivência entre os moradores. Então, essa comparação foi um ponto que eu percebi quando eu fui lá e por conhecer os outros bairros, como o da Jaqueira. E isso me fez levantar alguns questionamentos de por que o Parque da Jaqueira tem tanta infraestrutura, enquanto a Academia da Cidade de Peixinhos nem sequer é lembrada por parte do poder público. E enquanto a Jaqueira tem brinquedo para crianças de diversas idades, a Academia da Cidade de Peixinhos tem um ou outro brinquedo
e com um material diferente, de uma baixa qualidade, por que que... E eu digo que ele é esquecido em questão de manutenção, porque a gente sempre vai quando a gente vai no Parque da Jaqueira, ele tá com as plantas bem podadas, tem um olhar diferente para esse parque. Mas quando a gente chega num lugar que tem um potencial e é periférico, a gente vê o oposto. E eu não acredito que é porque os moradores locais não sabem cuidar. Não, eu acho que não seja isso. Então, é por isso que eu quero estudar mais sobre por que que porque assim, com uma sociedade que produz desigualdade, são os lugares de vulnerabilidade que cabem a essas mulheres negras. Então, é preciso, além de olhar atentamente para elas, a gente precisa ouvir. Então, eu quero, no meu trabalho, abrir um momento desse em que eu vou escutá-las, para eu saber quais são os reais problemas que elas enfrentam nessa experiência que ela tem com o espaço urbano. O fato dela sair do bairro dela e ir para outro bairro e ela vê em outro bairro onde esse bairro é mais privilegiado do que o bairro dela. Tá entendendo? Eu quero saber se ela sente isso. Então, assim, o meu projeto ainda está na fase inicial, ele ainda não foi aprovado na faculdade, mas do fundo do meu coração eu espero que tudo dê certo e vou compartilhar com vocês. Recentemente você postou no Instagram uma mini reforma que você fez no seu quarto e para mostrar os resultados, você comentou que as mulheres podiam fazer qualquer coisa. Que impacto você acredita que mensagens como essa atinjam? Então, quanto à mini reforma do meu quarto, para mim nunca foi um problema, porque eu sempre gostei muito é, de ver as pessoas fazendo isso. Então, a minha mãe, ela foi mãe solteira. E lá em casa, a gente sempre tinha, ela sempre chamou alguém para fazer reparo. Normalmente era homem, né? Normalmente não, sempre foi homem que fazia esse tipo de reparo. Então, era muito complicado porque eu não podia ficar em casa sozinha. Quando ela ia quando o rapaz chegava, ela tinha que deixar a porta aberta. Ela avisava para alguém que estava indo um homem lá em casa fazer algum reparo, algum serviço. Já fiquei sabendo também que amigas de amigas minhas, é, quando ia receber algum homem que fosse fazer algum reparo, ela tinha que colocar roupas masculinas na sala para ele achar que tinha algum homem dentro da casa e que mesmo assim esse cara já tentou fazer alguma coisa com ela. é, então, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com essas histórias. Cada uma provavelmente deve ter um método. E, assim, a minha curiosidade, com o tempo, foi aumentando. Eu comecei a ver vídeos na internet e eu fui aprendendo a fazer certas coisas. Então, chegou um momento que eu me senti com a necessidade de comprar uma furadeira e uma parafusadeira. E quando que eu fui com meu padrasto, o vendedor não olhava na minha cara, porque ele achava que não era eu que estava comprando, era meu padrasto. Aí chegou um momento que ele pegou, fez uma pergunta, meu padrasto não soube responder e falou assim: Não, mas não sou eu que estou comprando, é ela que está comprando, é dela. Então o vendedor olhou para mim e fez assim: Ah, é dela, tipo, desacreditando que eu, como mulher, estava comprando uma furadeira parafusadeira. E no dia que eu fui fazer a reforma do meu quarto, que eu pedi a escada do condomínio, é, o porteiro chegou e falou para minha mãe: cuidado com o bosco para não cair. Aí minha mãe pegou e falou: não, mas quem vai usar é Bruna. E ele pegou e falou: Bruna? Tipo, que absurdo, né? Ela que vai pintar o quarto. Então, assim, eu acho muito importante mulheres, empoderarem mulheres incentivarem outras mulheres a fazerem esses pequenos reparos, porque não é difícil fazer. A força que a gente tem é muito grande. Então, se eu falar isso para outras mulheres, eu tenho
Posso não atingir todas. Posso não atingir todas as mulheres do meu Instagram, da minha rede social, mas eu acredito que alguma vai se sentir é, à vontade em fazer alguma coisa dentro de casa. E é muito legal quando você faz e no final você olha e você tem orgulho, né, do que você fez. De tipo, poxa, me disseram que isso aqui não era para eu fazer, que isso aqui não era serviço para eu fazer, era serviço de homem e eu fiz. Eu fiz porque eu sou uma mulher incrível e eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu acho que a resposta é sim. E além de sim, ela é importante. A gente tem que repassar essas mensagens para outras mulheres verem e elas se sentirem fortes e elas verem que podem fazer o que elas quiserem. É isso. Obrigada, Bruna, por compartilhar a tua experiência com a gente. A indicação de hoje é que você conheça o coletivo Arquitetas Invisíveis. Esse coletivo entende que a representatividade tem o poder de transformar sociedades e trabalham para divulgar e enaltecer o trabalho dessas profissionais. Dando uma olhada no site, você entende o porquê do Invisíveis. O link está na descrição desse podcast, vale o clique. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @delaspodcast. Até a próxima!